Jesus, a nossa necessidade diária. Jesus é o pão da nossa alma, meu. Jesus, ele é o pão que vai alimentar a nossa alma. E nessa noite, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha queimar no nosso coração e que nós venhamos entender a importância de nós alimentarmos a nossa alma com o poder da palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, a cada dia na nossa vida, estar nos avaliando. Hoje o irmão Vitor... sentem. Amém, em nome de Jesus. Sentem. Vitor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Nós precisamos, a cada dia na nossa vida, meus irmãos, estar nos avaliando, né? Hoje até o irmão já começou falando um pouco sobre isso, na questão, no contexto da nossa vida, no sentido de como está a nossa vida em relação ao alimento da nossa alma. Né? Nós andamos dia a dia, após dia, preocupados com o nosso corpo, com as nossas necessidades diárias, no sentido de alimento, de situações, de coisas do dia a dia que nós necessitamos. Né? Então, a gente está cuidando muito sempre disso. Né? Muitos preocupados com seus afazeres, os trabalhos, já sai cedo, já chega tarde, né? E você está sempre ali, quem tem filhos, aquele cuidado com filhos, casa, né? Muitas ocupações, e acaba muitas das vezes não se preocupando com o alimento da nossa alma. Nós temos um cuidado tão especial com o nosso corpo, até na questão do sentido de alimentação, né? Às vezes a gente faz em torno de 5 a 6 alimentações por dia, aquela alimentação balanceada, tem que cuidar, enfim. A gente anda muito no nosso dia a dia com um cuidado natural. Nós andamos muito no dia a dia preocupado com essas coisas de trabalho, de vida. Mas não é necessário, irmã Rosângela? Claro que é. Faz parte, é o nosso dia a dia. A gente precisa realmente disso. Mas nós não podemos, meu irmão, nós não podemos deixar de lado, deixar de observar e nos avaliar dia após dia na questão do alimento da nossa alma. Por isso a gente faz uma pergunta nessa noite, uma pergunta para mim, uma pergunta para você, uma pergunta para nós. Como está a nossa vida devocional? Como está o nosso convívio com Deus? Como está a nossa relação com o nosso Deus? Nós temos realmente nos preocupado com isso, porque como a gente já falou, a gente às vezes alimenta o nosso corpo 3, 4, 5 vezes, até, tem pessoas que até 6 vezes no dia, naquela preocupação, o próprio corpo em si já pede, né? Chega de manhã aquele cafezinho quentinho, quem gosta, né? O corpo já começa a pedir, na hora do almoço já pede a comida, o estômago já faz aquela reclamação, enquanto que a nossa alma, irmão, ela está gemendo por Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, e a nossa alma, ela geme por esse pão. E muitas das vezes nós não damos a ela nenhum ou uma refeição ou metade de uma refeição, e olhe lá, às vezes nenhuma, e deixamos ela faminta de manhã até de noite clamando por Jesus. A nossa alma, ela clama, meu irmão, por Cristo Jesus, dia após dia, momento após momento. Por isso essa pergunta: como está a nossa vida devocional? Nós estamos realmente cuidando dela como se deveria cuidar? Nós estamos realmente, como igreja, como discípulos de Jesus Cristo, cuidando dela como nós deveríamos cuidar? Mas irmã, eu medito na palavra. Mas não basta só você meditar, você tem que ser um praticante. Sejais praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, para não vos enganardes com a vós próprios. Assim diz o irmão, né? Em nome de Jesus. Então que nessa noite, meu irmão, nós possamos nos avaliar
nos avaliar dentro desse tema, para nós observarmos como está a nossa vida diante de Deus. Os dias são maus, os tempos são maus, as coisas estão se afunilando a cada dia, e se nós não estivermos como a casa firme na rocha, nós não ficaremos de pé. Nós precisamos nos avaliar e ver como está a nossa vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o irmão falou, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, irmão? Do que adianta a gente se alimentar, a gente cuidar de todas as coisas naturais, e no final do dia a gente não deu 10 minutos, 20, que seja do nosso dia para o nosso Senhor. Que é pouco, é muito pouco, porque a palavra diz para a gente meditar de dia e de noite, seguir a nossa vida com Cristo, alimentando para a glória de Deus a nossa alma. Esse mesmo Jesus, a gente precisa ter uma prática diária de oração, uma prática diária de examinar as Escrituras. É diária, como a irmã fazia com o filho. Já leu a Bíblia hoje, já meditou hoje, já buscou hoje, já orou hoje, já cuidou, já alimentou o seu espírito hoje. E isso é a constante. Isso tem que ser uma constância na nossa vida, porque assim como a nossa carne pede pelo alimento, a nossa alma geme pelo pão vivo. Geme por Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida, no versículo 40, e no 35 ele diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem vem a mim, quem examina, quem busca, quem ora, quem medita, quem coloca em prática, tem a vida em Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus que fala em João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi Jesus, meu irmão, quem dá essa ordenança para nós. Examina, irmão. Necessitamos examinar as Escrituras dia após dia. Necessitamos alimentar a nossa alma com essa palavra dia após dia, para que a nossa alma possa ser robusta, forte, com firmeza, firme e forte na palavra de Deus, seguindo os projetos conforme o Senhor Jesus quer de nós. E nós temos que nos preocupar, sim, com além do alimento do nosso corpo, o alimento da nossa alma. Isso é o que o nosso Senhor diz. Vamos dar uma olhada aqui, olha, no capítulo 6. Aqui no capítulo 6, e você vê que o contexto aqui, ele vai falar da multiplicação dos pães. Aqui está mostrando, houve a primeira multiplicação dos pães, 5 pães, 2 peixinhos tinha por lá, e dali Jesus dá graça, e aquele pão é multiplicado, e dali é dividido por os homens, e aquele povo vê aquela toda a situação. Depois, naquele momento, Jesus sai dali, passa pelo lago de Genezaré, vai para outra banda, passa os discípulos, Jesus vem sobre o mar, irmão, e vão para outra banda, enfim, e o povo, procurando por Jesus, não o encontra, e vão atrás de Jesus. E quando eles vão, irmão, atrás de Jesus, Jesus tem uma declaração muito terrível para eles. Jesus olhando o comportamento deles. Por quê? Porque eles estão indo em Jesus, não pelo que Jesus era, irmão. Eles estavam indo em Jesus pelo que Jesus podia dar, não era pelo que Jesus era. E assim, nos dias de hoje, nós vivemos isso. Os templos, meu irmão, estão cheios de pessoas, mas as pessoas não estão indo nos templos buscar o pão da vida. As pessoas estão indo se alimentar do natural. As pessoas estão indo nos templos porque elas querem carro, elas querem casa, elas querem um carro novo. Elas têm um carro, mas agora ela quer um novo. Ela tem uma casa com 2 quartos, mas agora ela quer com 3. E infelizmente, nós temos tantos lugares por aí onde a liderança, ao invés de alimentar o povo com a palavra, com o pão da vida, eles dão mais ênfase a essas coisas e não, bota Deus na parede.
Bota Deus na parede, porque Ele é teu Deus, Ele tem que te dar, Ele tem que fazer e acontecer. E assim, meu irmão, nesse caminho, eles não estão apresentando o pão vivo para o povo. Eles não estão dando para o povo o alimento que transforma a vida. Eles não estão dando para o povo o alimento que vai alimentar a alma e vai libertar o povo do cativeiro do inferno. Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, muitos lugares, infelizmente, não tem feito isso, porque o povo está indo lá para se alimentar disso. E não estão saindo de lá com as suas almas fortalecidas da glória de Deus. Não estão saindo de lá com as suas almas fortalecidas, irmãos, porque não estão buscando o Deus Todo-Poderoso, porque não estão buscando Jesus pelo que Ele é, estão buscando Jesus pelo que Ele pode dar, e nós não podemos agir dessa forma. Deus, irmão, quando Ele abre uma igreja do povo dEle, o desejo dEle é que o nome dEle seja glorificado, é que o Filho dEle seja exaltado, é que o Filho dEle seja apresentado na verdade para o povo, para que haja uma verdadeira libertação da alma. O pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão vivo, meu irmão, que desceu do céu. E nós precisamos nos alimentar desse pão dia após dia, para que nós possamos estar fortes, para que nós possamos estar robustos. E no dia mau, no dia do vendaval, no dia da tempestade, no dia da ventania, nós vamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Deus. E nós vamos ficar de pé, porque a nossa casa vai estar firmada na rocha. Nossa casa vai estar firmada em Cristo Jesus. Se alimente da palavra de Deus, meu irmão, porque só ela pode nos livrar de toda investida do mal. Efésios 6 fala sobre isso. Quando vier as investidas malignas sobre a sua vida, irmão, você não sabe o que é uma fraqueza espiritual. Não, irmão. Quando a pessoa se prostra e ela não consegue mais levantar, ela não tem força para se levantar, é só em Cristo Jesus. Como está a sua vida devocional? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua vida, o seu relacionamento com o seu amigo Jesus? Ele é seu amigo de verdade, Ele é o seu amigo mesmo. Você está tratando Ele, nós, né? Estamos tratando Ele verdadeiramente como nosso amigo? Porque Ele disse: vós sereis os meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E Ele manda examinar, abre a sua Bíblia brevemente, em Josué, no capítulo 1 de Josué. Olha aqui o que o nosso amigo Jesus manda a gente fazer. A palavra de Deus mostra que no Josué, amém? No Josué, no capítulo 1, Deus fala com Josué e vai dizer para ele, vai dizer: Josué, o meu servo Moisés é morto, Josué, agora eu sou contigo. Você vai adentrar com esse povo, vai levar esse povo na terra que eu prometi. Eu prometi, essa terra será de vocês, eu vou levar vocês. Josué, não temas, Josué, eu vou ser contigo. Onde você colocar a planta do seu pé, eu sou contigo. Irmãos, e aqui no versículo 8, Josué 1, aqui no versículo 7 e 8, olha o que o Senhor diz para Josué: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Medita de dia e de noite. Oh, irmão, é diariamente, é toda hora, é o tempo todo. Tirou, fez devocional, é aquela comunhão com Deus no dia, é um tempo louvando ao Senhor, é cuidando das coisas de Deus, porque até no nosso dia natural Deus está tratando, natural no decorrer do dia.
Não é só naquele momento, não, mas no decorrer do dia. Deus está tratando, Deus está dando a direção. Então, olha que ele fala aqui para Josué: eu sou contigo, não temas. Não temas, eu sou contigo aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te entregar. Medita de dia e de noite. Como está a nossa vida devocional, irmão? Como está? Como está? Nós estamos realmente alimentando a nossa alma? Porque aí aqui no João, voltando para o João 6, olha o que ele diz desse povo que estava indo nos templos, mas estava indo para buscar daquilo que ele podia dar. Vira a multiplicação dos pães, tinha muito pão, opa, vamos lá. Estava buscando aquilo que ele podia dar e não aquilo que ele era. E aí no versículo 26, Jesus diz para eles aqui, olha, João 6, 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Oh Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus nos vê, irmão. Ele está vivo, Ele morreu, ressuscitou, Ele está vivo, Ele nos vê, e Ele sabe, Ele conhece lá no profundo do nosso coração, e Ele sabe qual é a intenção do nosso coração quando nós saímos da nossa casa para ir nos templos adorá-lo. Ele conhece, Ele sabe o desejo do nosso coração. Então que o nosso desejo venha a ser, para quando viermos, é para adorar o nosso Deus, é para engrandecê-lo pelo que Ele é para louvá-lo pelo que Ele fez. Nós estávamos mortos, separados de Deus pelo pecado, e Ele nos deu vida. Então é para adorar esse Deus, é para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o nosso mestre, que tem cuidado de nós com mão forte. É o meu livro, mas para a glória de Deus. O Vitor fala: você traz um livro. Ele fala: você traz um livro. Às vezes eu olho para o livro, às vezes eu não olho para o livro, mas eu trago um livro. Amém? Então, irmãos, é para adorar o Senhor pelo que Ele é. A igreja de Jesus Cristo, meu irmão, ela tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Não adianta a gente olhar a vida dos nossos irmãos no passado e dizer glória a Deus e aleluia, e chegar agora que é a nossa vez, a gente só contemplar isso. Nós temos que colocar em prática. Nós temos que colocar em prática. O que é que o Senhor falou? É para meditar? É para meditar. É para orar? É para orar. É para obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. É para orar, é para orar, é para examinar, é para examinar, é para colocar, é para viver intensamente. Assim nós veremos a glória do Senhor a cada dia, nas vidas, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. E Jesus deixa aqui claro o comportamento dessas pessoas que estavam vindo para Ele com essa intenção de querer as coisas da terra. Hoje nós vemos muito disso. Mas o nosso comportamento precisa ser diferenciado. No versículo 27, Jesus vai e diz para eles assim: olha só, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Vendo? Trabalhai, ele diz para ele: trabalhai não por essa comida que perece. Irmão, mas então eu não vou trabalhar, irmão? Não, irmão, não é isso que ele está falando, não. É porque essas coisas, elas vão passar. As coisas do mundo, elas vão passar. Mas a vida eterna, nós vamos herdá-la para sempre. E um dia nós vamos estar na glória com o Senhor Jesus. Trabalhai pela comida, não pela comida que perece aqui, mas para que vai dar a vida eterna. Quem é a comida que vai dar a vida eterna? É o pão da vida, Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que é o nosso Salvador. É Ele. E é interessante que ele diz aqui no versículo 6:35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Essa revelação, eu sou
Eu sou. Aqui a gente vê ela aqui várias vezes aqui no Evangelho de João, mas Deus já usou essa revelação, essa palavra lá em Moisés. E ela é linda porque quando Moisés foi até a Faraó, ele dizia: Senhor, o que é que eu vou falar para ele? Né? Deus mandou ir, fala: o que é que eu vou falar? Quem me mandou? Como é que eu vou fazer? E Deus disse: diz para ele, o eu sou te enviou. E aí essa revelação, Jesus usa ela aqui em João, irmãos, várias vezes. Aqui no João 10:9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Se você, meu irmão, se alimentar de Jesus, a sua alma vai ficar robusta e você nasce de novo e você recebe de Deus a salvação, e essa salvação é um presente que te garante a vida eterna. Eu sou, ele disse. No 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Oh Pai querido, ele é o nosso Deus, meu irmão. No João 10:14 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a minha voz. Ele é o bom pastor. Meu pai, ele é o bom pastor, meu irmão, e nós somos as ovelhas do seu aprisco. Se alimente o seu espírito com essa palavra. Alimente, porque é ela que nos liberta. Alimenta, porque é ela que nos cura. Alimenta, porque é ela que traz o suprimento da nossa mesa do dia a dia. É ela que nos traz saúde, força para trabalhar. Nos alimenta dessa palavra, que essa palavra é Jesus. Apocalipse 19 diz que ele é a palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do nosso Deus, meu irmão, é Jesus. Se alimente dela, para que você fique forte, robusto. E quando vier os enviados do inferno para te fazer cair, você vai abrir a boca e vai glorificar o nome do seu Deus. E as investidas do inimigo vão cair por terra. João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, meu irmão, ninguém chegará diante de Deus se não confessar Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. João 11:25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Irmão, aqui eu preciso pegar um ganchinho. Eu estou olhando a lâmpada, um reloginho que eu não estou vendo não, estou indo. Ele falou 30. Enfim, ele diz aqui em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui, irmão, eu preciso, em nome de Jesus, os seres humanos, a humanidade, muitas das pessoas, a maioria, uma vez na minha janela, a Luísa sabe, eu já comentei com ela, eu na minha janela, eu disse: Senhor, de madrugada, eu disse: Senhor, as pessoas precisam saber, o ser humano, a humanidade, precisam saber que pecado é esse. Que pecado é esse que elas têm, que estão levando elas no caminho da condenação. E elas não sabem, mas elas precisam saber. Por quê? Porque se você falar com as pessoas vão dizer: mas por que eu estou no caminho do inferno, da condenação? Porque eu não mato, eu não roubei, eu sou um bom chefe de família, eu sou um bom pai. Tem muitas pessoas, meu irmão, que têm essas dúvidas. E elas precisam ser tiradas. E ela só é tirada a partir do poder da palavra de Deus. Eu não matei, eu não roubei. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. O que eu fiz? Eu sou um bom filho, um bom marido. O que eu fiz? Qual é o meu erro? Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Romanos, no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Aí eu estou lá no título. Romanos, no capítulo 5.
Para a gente entender um pouquinho sobre isso. Porque isso é um outro ponto, irmão, que é importante que o homem entenda isso. Mas eu não matei, mas eu não roubei, por que eu estou no caminho da condenação? Irmão, o pecado de Adão. O pecado de Adão lá no início, esse pecado separou o homem de Deus. Esse pecado separou a humanidade de Deus. Quando Adão peca lá e desobedece o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus disse: Adão, não coma desse fruto daqui as árvores, mas desse daqui, da ciência do bem e do mal, não coma dele. E Adão desobedeceu e comeu. Quando ele come, essa desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo, e esse pecado separou o homem de Deus. Por isso hoje, agora, nesse momento, aquela criança que estiver numa maternidade nascendo agora, ela está nascendo separada de Deus por causa do pecado. Ela está nascendo, irmão. Claro, é criança, tem a questão das inocências, essas coisas. Mas em si, como humanidade, como ser humano, ela está separada. Ela está nascendo separada de Deus por causa do pecado. E isso nós vamos ver aqui em Romanos 5,12. Diz assim, olha no 5,12. Pelo que como por um homem, presta atenção, ó. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. E pelo pecado a morte, que é a morte? É a separação. Assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, a separação de Deus passou a toda a humanidade. Por isso é que todos pecaram. Aí ele vai falar aqui que Jesus, ele está dizendo, de 11:25, aquele que esteja morto ainda viverá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estávamos mortos, meu irmão. Efésios 2:1 diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Então se alimente da palavra, alimente a sua alma. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que vai alimentar a nossa alma e nos manter de pé cada dia. Pega o versículo 19, para a gente continuar entendendo um pouquinho desse tema. E diz assim no 19 agora, 5:19 de Romanos. Diz assim: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia, meu Deus, louvado seja o santo do nome do Senhor. Esse meu irmão, era Jesus, porque quando a humanidade estava lá separada de Deus, o que Deus fez? Enviou o seu filho Jesus para ir até a morte de cruz. E sofreu e padeceu, ao ponto de Isaías dizer que ele não tinha nem parecer. E ele morreu, e ele sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está vivo e hoje nos diz: alimente da minha palavra, porque ela é a lâmpada que vai dirigir vocês. Ela é o alimento que vai deixar a sua alma robusta, forte para o dia mau. Ela te dá salvação, se alimenta dela. E Deus envia o seu Filho amado para resgatar a humanidade dessa condição de debaixo da ira de Deus. Amém, meu irmão? Então se alimenta, meu irmão, da palavra de Deus, porque Jesus é esse que nos traz vida. Jesus é o que dá vida espiritual e eterna aos homens. E ao afirmar que Ele é o pão da vida, Ele ensina que somente Ele provê vida eterna àqueles que estão mortos em pecados e delitos. E é por isso que esse pão não pode ser apenas contemplado, e sim partido, comido, mastigado, vivido intensamente. E ele também tem que ser repartido, meu irmão. Essa é a missão da igreja, irmão. Essa é a missão hoje da igreja Aliança Cristã. Não é só comer, para você ficar robusto, para você ficar forte, para você alimentar outros, porque você vai repartir.
Essas almas que ainda não tiveram vidas em Cristo Jesus, que não confessaram Cristo Jesus como único e verdadeiro Salvador da sua vida, é você que vai alimentá-la como discípulo de Jesus Cristo. É você que é o discípulo de Jesus Cristo que você vai alimentar. Aí eu te pergunto, se o seu cesto estiver vazio, como que você vai alimentar? Você tem que estar cheio para você poder alimentar outros. A palavra de Deus diz que na multiplicação do pão, depois de alimentar, sobrará ainda 12 cestos cheios. Você é o discípulo de Jesus Cristo, então se alimente, que é para quando chegar um faminto e você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo de Deus vai arrancar lá dentro do cesto farto que está dentro de você, palavras que vão alcançar aquela vida. É o que vai acontecer, porque foi o que aconteceu aqui. Quando na multiplicação dos pães, a gente vai ver aqui no capítulo 6, que quando chegou o momento lá, que estava sem o alimento, e Jesus fala, tem que alimentar o povo. E eles dizem, mas não tem nada, 200 dinheiro não vai dar, como é que vai fazer? E aí Jesus vai e pergunta, quem tem, não tem? Aí Felipe entra, tem um aqui que não tem nada. Aí entra o André, tem um aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E naquele diálogo, Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e dá graças a Deus. Quando Jesus dá graças a Deus e o pão é multiplicado, sabe o que acontece? Você pensa que é Jesus que vai lá distribuir? Ele entrega para os discípulos, e são os discípulos que vão alimentar o povo. E diz que tinha quase 5.000 homens, se alimentaram, se fartaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Irmão, se você estiver cheio, se você se alimentar, se você buscar em Cristo Jesus, o Senhor vai contar com você nesse ministério para alcançar vidas. Vidas que estão famintas e sedentas lá fora, necessitando de você. Mateus, ele também fala, eu achei lindo no Mateus 14, que ele também fala da primeira multiplicação dos pães. E quando tem esse momento de não ter o pão, os discípulos dizem, Jesus, manda eles para casa, está tarde, não tem nada para eles comerem aqui, manda eles irem para casa. E aí Jesus vai e diz para ele, dá-lhes voz de comer. Irmão, você que vai dar de comer ao povo faminto, necessitado de Cristo Jesus. É você como discípulo de Jesus Cristo que tem que se encher para poder saciar aos outros que estão com sede e fome da palavra de Deus. Meu irmão, quando nós estamos no mundo, quando nós estamos lá fora, um dia antes de conhecermos Jesus, o que nós sentimos? Cada um teve as suas experiências antes de confessar Jesus como único e verdadeiro Salvador. Eu me lembro com tristeza no meu coração que queimava dentro de mim. Eu não sabia. Aí você vai buscar aqui, uns vão buscar nas bebidas, outros vão buscar nos vícios, vão buscar nas drogas, vão buscar que elas estão sentindo falta, mas eles não sabem do que é, porque eles estão mortos nos seus pecados e delitos. Mas você, como igreja de Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, nasceu de novo, é nova criatura. Você tem que se alimentar da palavra de Deus para alcançar as vidas que estão sedentas, as vidas que estão no caminho do inferno e não tem volta. Se você não pregar o evangelho para ela, o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, se você não pregar, ela não vai alcançar a libertação. Salmo 9, 17, uma vez eu li e falei, meu Deus do céu, diz que os ímpios vão para o inferno. Assim mesmo, uma vez, tem um tempão eu li, quando eu li a primeira vez, Salmo 9, 17, os ímpios vão para o inferno. Eu falei, meu Deus. Aí hoje, a gente estudando a palavra, vendo, você fala, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, Pai. Então, Jesus, meu irmão, Ele é o pão da alma, Ele é aquele que vai saciar e nos colocar de pé a cada dia. Então, a missão da igreja é essa, é alimentar o povo com a palavra de Deus. Ele mostra aqui com essa clareza, essa é a missão hoje da Aliança Cristã. Deus abriu essa porta, é para pregar a verdade das Santas Escrituras. A missão da igreja é essa, é alimentar a humanidade com o pão vivo que desceu do céu. Se você é igreja, se você é um discípulo de Jesus Cristo,
Hoje, mais uma vez, o Senhor está nos mostrando qual é a nossa missão. Às vezes, irmão, a gente passa por momentos assim um pouco, mas é como o irmão Vitor falou, Jesus, Ele é a nossa prioridade. Ele é a nossa prioridade. Às vezes, olha, eu digo, eu também sou mãe de nações. Nós temos que ser mãe de nações e pai de nações. Essa é a nossa função, né? Se a gente não pode olhar, né? A gente tem que olhar para Cristo. A gente tem que olhar para Deus e fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Amém, irmãos? Então é isso, a missão da igreja. O que é que Deus tem para nós? Nós precisamos nos alimentar para alimentar outros. Essa é a missão da igreja. Prega a verdade. Sabe quando é que você vai alcançar outros verdadeiramente? É quando você pregar a verdade, porque é a própria palavra que vai movimentar dentro da pessoa. Não somos nós que fazemos nada. Quem faz é o Senhor, é a palavra dele que movimenta lá dentro. Então a nossa parte, como os discípulos de Jesus Cristo, é alimentar a igreja com a verdade. Prega a palavra. Uma vez Paulo deu um conselho para Timóteo. Esse é o conselho que eu guardo para mim. E hoje eu passo ele para você também. Guarda a palavra. Em Timóteo, 2 Timóteo 4, ele fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, insta em tempo, fora de tempo, redarga, corrige. Ou seja, Deus mandou falar, fala. Deus mandou, o que é, Senhor? É isso, fala. Não tenha medo, não tenha medo, porque quem cuida de nós é o Senhor. Amém? As portas estão abertas, Deus está operando, Deus está tratando, né? Como o irmão falou, daí para o ano que vem, que em nome de Jesus, com certeza Deus vai abençoar, né? Porque Deus quer um povo que pregue a verdade da palavra dele, sem medo, sabe? Não esperando tem que estar muito cheio, não. Tem que esperar, não é quantidade, sim qualidade, sabe? Uma vida transformada, pessoas com vidas que estão lá fora, sedentas da palavra de Deus e buscando um lugar que pregue a verdade das Santas Escrituras. Só que para isso, nós como discípulos, nós precisamos nos alimentar para poder alimentar outros. Então eu te pergunto novamente, como está a sua vida devocional? Como está a tua vida com Deus? Mas irmã, então hoje, em nome de Jesus, é para mim, irmão, é para mim, é para você, é para nós. Então hoje, em nome de Jesus, né, se organize com Deus, que Ele com certeza vai estar operando as suas maravilhas no nosso meio e alcançando vidas para o reino da nossa glória. Essa é a nossa função como servos do Deus vivo, a servir com alegria no nosso coração ao nosso Deus Todo-Poderoso.